O sistema em que a sociedade opera foi desenhado com uma exatidão matemática para produzir indivíduos submissos, previsíveis e completamente desprovidos de ambição real. Desde os primeiros anos nas salas de aula até os longos corredores do mundo corporativo, o ser humano é condicionado a aceitar o básico, a temer o erro como se fosse uma marca definitiva de fracasso e a acreditar na mentira paralisante de que a grande riqueza é um privilégio destinado apenas a quem nasce com sorte ou talentos raros. Esse condicionamento silencioso aprisiona milhões de mentes brilhantes em um ciclo exaustivo de trabalho braçal, contas acumuladas e frustração contínua. Contudo, quando a cortina dessa ilusão é rasgada e a verdadeira mecânica das grandes fortunas é analisada sob uma ótica fria e calculista, fica evidente que o sucesso e o poder financeiro não obedecem ao acaso, mas sim a um conjunto de leis comportamentais rígidas e inalteráveis. Em sua obra A Escada para o Triunfo, Napoleon Hill entrega um verdadeiro manual de ascensão tática, traçando o caminho exato para qualquer pessoa que tenha a coragem de romper com a mediocridade e assumir o controle total do próprio destino. Se você deseja continuar recebendo essas chaves de sabedoria prática e aprender a dominar a arquitetura da sua mente para viver com verdadeira liberdade e construir um escudo impenetrável contra as ilusões do mundo, inscreva-se agora no canal Arquiteto da Mente e deixe o seu like neste vídeo, ajudando a espalhar este conhecimento transformador para mais mentes que buscam assumir o comando inegociável dos seus próprios caminhos. A pedra fundamental dessa escalada, o primeiro degrau sem o qual qualquer esforço se torna um desperdício inútil de energia vital, é a adoção de um propósito maior definido. A sociedade moderna vive uma epidemia silenciosa de distração crônica e paralisia de foco. O indivíduo comum acorda todos os dias sem um objetivo claro e cristalino cravado na sua consciência, permitindo que a sua preciosa e irrecuperável energia seja drenada por futilidades, pelo ruído das redes sociais e pelas falsas urgências de terceiros. Ele divide o seu esforço tentando executar vários projetos simultaneamente, sem nunca finalizar nenhum com um nível de excelência que o mercado não possa ignorar. O estrategista que compreende e aplica esse primeiro degrau elimina essa dispersão com uma precisão cirúrgica. Ele escolhe um único alvo, tão grandioso e bem delineado que passa a ditar, de forma absoluta, todas as suas escolhas diárias. Ele corta qualquer rota de fuga ou plano alternativo que possa lhe dar a falsa sensação de conforto. Toda a sua inteligência, as suas horas de leitura e as suas conexões são direcionadas com força máxima e ininterrupta exclusivamente para a concretização dessa visão. Quando a mente humana é forçada a concentrar toda a sua capacidade de resolução de problemas em um único ponto, ela atua como um feixe de luz concentrado, capaz de romper qualquer barreira financeira ou estrutural. O mercado simplesmente não consegue resistir a um indivíduo que sabe exatamente para onde está marchando e que demonstra, através de suas atitudes diárias, que se recusa a parar de avançar até conquistar o território que planejou. Subindo para o segundo degrau, encontramos a ferramenta de proteção mais poderosa do intelecto, a autoconfiança inabalável. O sistema injeta o vírus da inferioridade na mente da massa para garantir que ninguém ouse desafiar as estruturas de poder estabelecidas. O indivíduo comum é treinado para duvidar da própria capacidade, para buscar validação externa em cada passo e para recuar diante da menor crítica ou olhar de reprovação da multidão. Essa insegurança crônica é o que mantém as pessoas presas a empregos que odeiam e a vidas de escassez, pois o medo de não ser bom o suficiente atua como uma corrente invisível. O arquiteto da mente destrói esse parasita através da reprogramação deliberada do subconsciente. Ele entende que a confiança não é um dom místico, mas um estado mental forjado pela autossugestão e pela execução repetitiva. Ele se recusa a aceitar os limites impostos por terceiros e constrói uma autoimagem de domínio e competência. Ao operar com essa aura de certeza absoluta, ele altera a percepção do ambiente ao seu redor. As pessoas, os parceiros comerciais e até os adversários sentem o peso dessa convicção e tendem a abrir caminho. A autoconfiança é o combustível que permite ao estrategista caminhar sozinho na escuridão da incerteza, mantendo a postura de quem já venceu a guerra antes mesmo da primeira batalha física começar. O terceiro degrau dessa jornada de poder é a iniciativa pessoal, a capacidade rara e valiosa de agir sem que ninguém precise dar uma ordem ou exercer pressão. A massa trabalhadora foi condicionada pela mentalidade de empregado a fazer apenas o que lhe é solicitado e nada mais.
O indivíduo medíocre senta-se e espera por instruções, transferindo a responsabilidade do seu progresso para o patrão, para o governo ou para o destino. Essa passividade é o atestado de óbito de qualquer ambição de riqueza. O homem que decide ocupar o topo da escada repudia essa inércia com nojo. Ele possui uma visão periférica aguçada que identifica problemas antes que eles se tornem crises e oportunidades antes que a concorrência acorde. Ele não espera pelo cenário ideal ou pela permissão de autoridades. Ele concebe o plano e inicia a execução com uma fúria silenciosa e imediata. A iniciativa pessoal é o que transforma o teórico brilhante em um realizador milionário. No mercado, o tempo é uma moeda que não aceita reembolsos, e aquele que toma a dianteira, que se antecipa aos movimentos do jogo e que assume a responsabilidade total pelos resultados, acaba por ditar as regras que os outros serão obrigados a seguir. A iniciativa é o motor que gera atração na realidade física, transformando pensamentos abstratos em estruturas concretas de lucro e influência, garantindo que o estrategista esteja sempre vários passos à frente de uma multidão que ainda está tentando entender o que aconteceu. A transição da base da escada para os níveis onde o ar se torna mais rarefeito e o poder se torna mais tangível exige que o indivíduo saia do modo de reação e entre no modo de controle total. O quarto degrau é a imaginação criativa, a oficina mental onde o futuro é desenhado antes de ser construído. O sistema treina o ser humano para ser um mero executor de tarefas repetitivas, matando a capacidade de enxergar novas combinações de ideias e recursos. A massa olha para o mundo e vê apenas o que existe. O arquiteto da mente olha para o mundo e vê o que pode ser criado a partir do que já está disponível. A imaginação não é um devaneio infantil, mas a faculdade intelectual de rearranjar fatos, conceitos e necessidades para gerar valor onde antes só havia vácuo. Hill enfatiza que a riqueza colossal nasce de ideias, e ideias nascem de uma imaginação treinada para resolver problemas. O estrategista exercita essa musculatura mental diariamente, questionando processos obsoletos e visualizando caminhos que a lógica convencional ignora. Ele entende que uma ideia genial, executada com precisão, possui mais valor do que décadas de esforço braçal desorientado. A imaginação é a bússola que guia o avanço territorial no mercado, permitindo que o indivíduo antecipe demandas e construa monopólios de conhecimento e serviço. Subindo para o quinto degrau, deparamo-nos com o entusiasmo controlado. O sistema frequentemente confunde entusiasmo com euforia barulhenta e infantil, mas Hill descreve essa força como uma energia interna densa e magnética. O indivíduo comum opera com uma apatia contagiosa, fazendo o seu trabalho com um desânimo que repele oportunidades e pessoas de alto nível. O estrategista, por outro lado, injeta uma vitalidade silenciosa em cada uma das suas ações. O seu entusiasmo não é um show para a plateia, mas um combustível que mantém a chama do propósito maior acesa mesmo diante das maiores adversidades. Essa energia atua como um ímã social. As pessoas sentem-se atraídas pela convicção de quem exala paixão pelo que faz. O entusiasmo controlado é a ferramenta de persuasão mais poderosa que existe. Ele derrete a resistência dos parceiros de negócios, inspira a lealdade dos colaboradores e confere um peso inquestionável à comunicação do líder. É a força que transforma uma apresentação fria em um chamado para a ação e uma negociação difícil em uma vitória inevitável. Sem essa carga elétrica interna, a escada para o triunfo se torna um caminho árduo e solitário. Com ela, o avanço se torna uma marcha triunfal, que mobiliza recursos e mentes ao seu redor. O sexto degrau é o autocontrole emocional, o freio necessário para que o entusiasmo não se transforme em imprudência. O mundo é um laboratório de testes que tenta, a todo momento, tirar o indivíduo do seu centro de equilíbrio. Crises econômicas, traições de aliados, críticas da massa e sucessos repentinos são armadilhas projetadas para desestabilizar o raciocínio lógico. O homem comum é uma vítima das suas próprias emoções. Ele explode de raiva, paralisa de medo ou se perde na arrogância da vitória. O arquiteto da mente institui uma ditadura racional sobre o seu próprio sistema nervoso. Ele observa as suas emoções como um espectador frio, sem permitir que elas assumam o comando do processo decisório. O autocontrole é o que permite ao estrategista manter a clareza analítica no olho do furacão. Ele não responde a insultos, não toma decisões financeiras baseadas na euforia e não permite que a frustração momentânea altere o seu planejamento de longo prazo. Quem domina a si mesmo torna-se imune às manipulações do sistema e dos adversários. O autocontrole é a armadura que protege a integridade do caráter e a eficiência da execução.
evolução, garantindo que cada degrau subido seja consolidado sobre o solo firme da razão e da estabilidade interna. No sétimo degrau, encontramos o princípio que a mentalidade medíocre mais odeia, o hábito de fazer mais do que a obrigação. A massa é treinada pela cultura do salário mínimo para entregar o mínimo de esforço necessário para não ser demitida. O indivíduo comum vive em uma contabilidade mesquinha, recusando-se a dar um passo extra se não houver uma promessa imediata de recompensa financeira. Essa atitude de economia burra é o que o mantém na base da pirâmide. O arquiteto da mente compreende a lei universal da compensação. Para receber mais, é necessário primeiro entregar muito mais. Ele atua sob o regime da excelência absoluta em todas as tarefas, por menores que sejam. Ao entregar sistematicamente um valor, uma rapidez e uma qualidade superiores ao que lhe foi pago, ele cria uma dívida moral no ambiente e no mercado. Esse esforço extra atrai a atenção de quem está no topo e elimina a concorrência por comparação direta. O hábito de andar a milha extra não é um sacrifício, mas um investimento tático de alto retorno. Ele constrói uma reputação de confiabilidade e poder que abre portas trancadas para a maioria. Aquele que se torna indispensável através da entrega massiva acaba por ditar o preço do seu próprio tempo, transformando a milha extra no atalho mais rápido para o topo da hierarquia. A aproximação do topo da escada exige uma refinação extrema das faculdades mentais superiores. O oitavo degrau é uma personalidade atraente e magnética. O sistema muitas vezes foca apenas na competência técnica, mas Napoleon Hill entende que o sucesso é um jogo de relações humanas. O indivíduo arrogante, áspero ou egocêntrico cria atritos desnecessários que atrasam o seu progresso e afastam aliados valiosos. O arquiteto da mente cultiva deliberadamente uma personalidade que desarma oponentes e atrai cooperação. Isso não significa ser bonzinho ou submisso, mas sim dominar a arte da diplomacia estratégica. Ele aprende a ouvir com atenção obsessiva, a falar apenas o necessário e a demonstrar um interesse genuíno nas necessidades dos outros para que possa, então, alinhar essas necessidades aos seus próprios objetivos. Uma personalidade magnética é uma ferramenta de influência silenciosa que lubrifica as engrenagens da mente mestra. Ao projetar confiança, respeito e estabilidade, o estrategista faz com que as pessoas queiram trabalhar para ele e com ele, multiplicando a sua força de impacto sem precisar recorrer à força bruta ou à coerção. O nono degrau é o pensamento exato, a habilidade de separar fatos de opiniões e informações úteis de ruído irrelevante. O mundo moderno é uma enxurrada de desinformação, preconceitos e boatos. A massa toma decisões baseada no que ouviu dizer, no que sente ou no que a mídia projeta. O estrategista opera com a frieza de um cientista. Ele audita cada informação que chega ao seu intelecto, buscando as evidências brutas por trás das aparências. Ele entende que uma única premissa falsa pode destruir um império inteiro. O pensamento exato exige a coragem de encarar a realidade nua e crua, mesmo quando ela é desconfortável ou fere o ego. O arquiteto da mente não se deixa levar pelo otimismo ingênuo nem pelo pessimismo paralisante. Ele foca na verdade lógica. Ao dominar essa clareza mental, ele evita armadilhas que capturam os incautos e consegue identificar oportunidades lucrativas que estão escondidas sob camadas de confusão coletiva. O pensamento exato é o filtro que garante que cada decisão financeira e estratégica seja tomada sobre o solo rochoso da realidade e não sobre as areias movediças da ilusão social. Subindo para o 10º degrau, encontramos a concentração de esforço, o foco laser que ignora todas as distrações para atingir um ponto específico. O sistema quer que você seja multifacetado e superficial, gastando a sua energia em 1000 direções diferentes para que nunca tenha força suficiente para romper nenhuma barreira. O indivíduo comum começa 10 coisas e não termina nenhuma, desperdiçando o seu potencial em hobbies, conversas vazias e projetos sem futuro. O arquiteto da mente escolhe uma única tarefa, uma única meta por vez, e dedica a ela toda a potência do seu intelecto e do seu tempo até que ela seja vencida. A concentração é o que permite a um homem comum realizar feitos extraordinários. É o ato de fechar as portas para o mundo exterior e focar na solução de um único problema, com uma intensidade que a maioria considera doentia. Esse nível de obsessão controlada é o que gera os saltos quânticos de riqueza e autoridade. Quando o estrategista concentra o seu esforço, ele cria uma pressão insuportável sobre o obstáculo, forçando-o a ceder. A concentração é o segredo da produtividade de elite e a marca registrada de quem não aceita nada menos que a vitória absoluta. Finalmente,
Atingimos o topo da escada com a cooperação e a mente mestra. O sucesso colossal é impossível para o lobo solitário. O 11º degrau ensina que a força individual deve ser multiplicada através da união harmônica com outras mentes. O estrategista recruta aliados que possuam conhecimentos e recursos que ele não detém, criando um organismo coletivo de inteligência e execução. Nessa aliança, não há espaço para egos inflamados ou competições internas. O foco é único, a conquista do propósito comum. Ao dominar a arte de cooperar e liderar, o arquiteto da mente deixa de ser uma unidade limitada e passa a ser o centro de uma rede de poder. Ele entende que a verdadeira escada para o triunfo não é apenas para ser subida, mas para ser construída através de sistemas que operam mesmo quando ele não está presente. O fracasso, para quem chegou a esse nível, é visto apenas como um dado de calibração, uma derrota temporária que traz consigo a semente de um benefício equivalente. A escalada termina quando a mentalidade de escassez é totalmente incinerada e o indivíduo assume o comando ditatorial do seu destino, olhando para baixo e vendo que a multidão ainda está lá embaixo, esperando por uma sorte que nunca virá para quem não teve a coragem de subir o primeiro degrau. Absorva estes códigos, elimine a voz da fraqueza que tenta mantê-lo no chão e comece a sua escalada hoje mesmo, com a frieza de um comandante e a precisão de um arquiteto. O topo não está lotado, ele está esperando por quem decide subir. Comente a frase: "Eu estou subindo".